Born to be wild. Beleza, galera? Vamos lá, continuando. Nós estamos aqui corrigindo a prova da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e agora eu vou resolver uma questãozinha de física que fala sobre transformadores, que envolve eletromagnetismo. Muito legal. Vamos lá? Questão de número 43. A corrente elétrica no enrolamento primário de um transformador corresponde a 10 amperes, enquanto o enrolamento secundário corresponde a 20 amperes. Sabendo que o enrolamento primário possui 1.200 espiras, o número de espiras do enrolamento secundário é... Galera, vamos lá. O que é um transformador? Transformador você vai encontrar em fontes de alimentação de computadores, no seu carregador de celular, que nada mais é que esse sisteminha aqui, ó, enrolado. Aqui nós temos um fio de cobre dando voltas aqui, beleza? E aqui no meio a gente vai ter um campo eletromagnético gerado, que a gente vai ver agora como que funciona. Então vamos lá. Veja só como que funciona um transformador. Temos aqui as linhas. Isso aqui é chamado de núcleo. E aí eu pego um fio de cobre e dou uma enrolada aqui, ó. Beleza? Cada volta desse fio é importantíssimo, porque aí já está gerando uma voltagem ali, ó. Esse lado vai ser chamado primário. Beleza? Temos no núcleo, então, um lado primário. E aqui eu vou começar a enrolar um fio também, um fio de cobre. E esse fio será, esse lado, né, será chamado de secundário. Então, todo transformador tem o quê? Você vai lembrar? Um lado, que é o primário, e um lado secundário, que é o quê? É um fio de cobre dando voltas nele. O símbolo dele é isso aqui, galera, na eletrodinâmica ou eletromagnetismo. Vocês vão encontrar isso daí. Desse lado, se eu aplicar uma voltagem, e essa voltagem tem que ser de uma corrente alternada, beleza? Nunca uma pilha. Pilha gera corrente contínua. Então, se botar um transformador, uma corrente contínua, não adianta em nada. Tem que se usar, geralmente, correntes alternadas, naquelas da tomada, beleza? Então aí eu vou gerar uma tensão aqui, ó. Logo vai gerar um fluxo, ou seja, uma força eletromotriz, que é um fluxo magnético dividido pelo tempo. Nós temos aqui uma força eletromotriz que vai gerar, então, nesse secundário, uma outra tensão. Aqui uma tensão 1, uma tensão 2. Esses transformadores é muito comum em rua. Aqueles bichinhos estourou o transformador. Ele tem um objetivo de quê? Geralmente estoura, a gente lembra de transformador quando ele estoura, né? Então, o objetivo disso daqui é diminuir essa voltagem aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver 1000 aqui, eu vou reduzir para 100, 110, 120 e 220 e por aí em diante. Veja só como funciona. Olha só, eu tenho um fio, vou enrolar isso aqui, esse fio gera 1 volt com uma corrente alternada aqui. Aí, do outro lado, tem um fluxo também, né? Fluxo magnético dividido pelo tempo, tem uma força eletromotriz, gera 1 volt também. Se eu rolar outro fio, eu vou gerar também o quê? Mais 1 volt. E olha que legal, se eu juntar, eu vou ter o total de 2 volts. Ou seja, de um lado 1 volt e aqui, o maior número de espira, 2 volts. O que eu quero tirar disso daqui? Eu tiro que N é o número de espira. Então, se eu tenho 1, eu gero 1 volt. Se eu tenho 2 voltas, número de voltas, né? 2 voltas, eu tenho 12 volts. O que quer dizer, então? Isso são diretamente proporcionais. Ai, desculpa. Então, 1 volt, olha só, repetindo, hein? 1 volt com uma espira. 2 volts, 2 espiras. Então, é diretamente proporcional. À medida que eu aumento o número de voltas, aumenta o número da voltagem. E assim por diante. Se eu diminuir, diminua a voltagem também.
Então aí a gente deduziu uma forma. Outra coisa importantíssima que você tem que saber desse negócio. A energia de um lado primário é igual do lado secundário. Se a energia é igual, a potência também vai ser igual. Lembrando que energia é igual ao quê? Potência vezes o tempo. Então a potência em 1 vai ser igual à potência em 2. Se as potências são iguais, olha bem, a voltagem aumenta, a corrente tem que diminuir, galera. Se aqui tem uma corrente, a corrente aqui duplicou, a corrente tem que dividir a metade, porque a potência tem que continuar a mesma. Lembre-se, potência é igual a U vezes I. Então eu vou falar mais disso daí mais adiante, vou explicar quando estiver explicando o eletromagnetismo, fica tranquilo. Então, enfim, potência de um lado é igual à potência do outro. Então, o que a gente vai ter aqui? Olha só. A voltagem é diretamente proporcional, o primário com o primário. Agora, a corrente e o secundário. Então, eu tenho a voltagem do primário, aqui vai ser a corrente do secundário. Voltagem do secundário, corrente do primário. Número de voltas, né? Número de voltas, número de espiras do primário, número de voltas do secundário. Nós vamos ter essa fórmula aqui, ó. Beleza? Então, vamos resolver nossa questão. O que vamos ter, então? O número de voltas do primário dividido pelo número de voltas do secundário, a corrente do secundário dividido pelo primário. Eu vou botar aqui, ó. Ele falou o quê? Que o número do primário era o quê? 1.200 espiras. Então, tá aqui, ó. Eu não sei o do secundário. E ele disse o quê? A corrente do enrolamento primário é 10. Bom, do primário é 10, está aqui embaixo. E do secundário é 20, está aqui. Você sabendo identificar isso daqui, tá jóia. A pergunta é, esse número desse lado vai dar 2. 20 dividido por 10 dá 2. Qual o número que eu tenho que dividir 1.200 para dar 2? Se esse lado deu 2, aqui tem que dar 2, né? Então, esse número tem que ser o quê? 2. Opa, quer dizer, 600. 1.200 dividido por 600 vai dar 2 desse lado aqui também. Logo, a resposta é a letra A. Está aí resolvido. Não é comum essas questões de transformadores envolvendo corrente. Então, quem nunca tinha visto, de repente teve que chutar essa daqui. Mas comigo eu vou aperfeiçoando a explicação mais na frente, quando estiver falando de eletromagnetismo. Aí eu vou falar sobre força eletromotriz, fluxo magnético, aí sim, isso aqui vai ficar muito mais fácil de entender mais na frente. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, é o último da correção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu gostaria muito de lembrar que temos a super revisão que vai ocorrer na primeira semana de agosto. Então, vai ser uma semana resolvendo questões de eletricidade, questões de mecânica, cinemática, né? E termodinâmica. Deixe aí seu comentário, participe da semana, compartilhe os vídeos, beleza? Dá uma força para esse canal. Joia? Muito obrigado e vamos focar!